Olá, abelhinhas de todo o Brasil, sejam muito bem-vindas. Eu sou Maria Antônia, confeiteira, professora, especialista em pão de mel, e eu quero te dar as boas-vindas à Semana Lucrando Fácil com Pão de Mel, onde nessa série de 3 aulas eu vou te ensinar o caminho para fazer 3.000 todos os meses da cozinha da sua casa. E é isso mesmo que você ouviu. Mesmo que você não seja profissional da área da confeitaria, que você tenha uma cozinha simples com poucos utensílios. Mesmo que você ache que as suas comidas não são gostosas o bastante para alguém pagar por elas. Ou até se você nunca assou um pão de mel na vida. Mesmo que você não saiba e até não goste de vender nada para ninguém. Ou até se você não tem dinheiro para começar a sua produção de pão de mel, pode ficar tranquila. Nada disso importa. Escreve o que eu estou dizendo, porque ao acompanhar e aplicar todas as estratégias que você vai aprender comigo na semana, Lucrando Fácil com Pão de Mel, não vai ter outro caminho que não seja fazer 3.000 todos os meses, aí mesmo na cozinha da sua casa. E eu posso afirmar isso com toda a convicção do mundo, porque eu desenvolvi uma metodologia que me permitiu viver da produção e venda de pão de mel. Mas não é só isso não. Essa mesma metodologia que você vai aprender ao longo dessa semana é a que permitiu dezenas de mulheres a fazer o pão de mel na cozinha da sua casa e com dinheiro gerado por eles, desfrutaram de muitos sonhos e conquistas em suas vidas. E não se engane pensando que elas já eram confeiteiras ou super experientes. Nada disso. São mulheres de norte a sul do Brasil, do litoral, ao interior, de várias origens e profissões diferentes. A maioria delas começando do zero, sem tendo ou dinheiro sobrando, com pouca ou nenhuma experiência na cozinha. Mas a partir de uma semana como essa, alcançaram 3.000 todos os meses com pão de mel. É o caso da Nilva, que mesmo sendo cuidadora de idosos, de pessoas com necessidades especiais, manicure, com o tempo super apertado, conseguiu conquistar esse resultado com o pão de mel. Oi, Maria Antônia, boa tarde, tudo bem? Maria Antônia, passando para fazer um relatório sobre minhas vendas final de ano. Até novembro, eu vendi em torno de 45 unidades por semana. Até mesmo porque eu não tinha um incentivo assim antes do Viver de Pão de Mel para estar divulgando. Mas minhas vendas em dezembro superou todas as minhas expectativas. Foram R$ 7.652 adquirido. Foi um lucro que eu não contava, sabe? Eu nunca imaginei que o pão de mel daria essa rentabilidade. Eu vou te mandar uma foto das minhas vendas. Esse foi o meu faturamento nas minhas horas vagas, porque além do pão de mel, eu tenho outras atividades. E a Nilva não é a única. Como ela, eu coleciono o relato de dezenas de mulheres que têm conquistado os seus sonhos com a produção e venda dos pães de mel. Sabe, eu me encho de orgulho em ensinar o caminho para todas essas mulheres viverem do pão de mel, conquistarem os seus sonhos a partir desse doce tão simples, mas tão surpreendente. Só que tudo isso seria vazio e sem sentido se o pão de mel não tivesse transformado a minha vida primeiro. Talvez você pense, Maria Antônia, para você é fácil, você é confeiteira, você tem experiência, mas e se eu te dissesse que nem no meu sonho mais encantado eu imaginei um dia fazendo pão de mel para viver? Eu costumo dizer que não fui eu que encontrei o pão de mel, foi ele que me encontrou. Parece loucura, né?
Nenhum roteiro de Hollywood conseguiria escrever uma história como essa minha e a do Pão de Mel. Sabe, eu sei que muitas de vocês carregam responsabilidades enormes. Eu também carreguei. Aos 17 anos eu tive que deixar minha família e me mudar para São Paulo. Foi doloroso, mas eu não via outra opção. Trabalhei duro e me dediquei ao máximo. Mas o preço foi alto. Trabalhava muito até tarde, anos longe da minha família, sem ver os meus filhos crescerem. E sabe o que é pior? Mesmo eu me esforçando, eu nunca tinha estabilidade, tinha medo. Até que um dia, minha vida mudou completamente. Eu recebi a notícia que ninguém quer receber. Eu estava com câncer. O câncer me fez... O câncer me fez enxergar o que realmente importa. Pela primeira vez, eu parei e pensei, se eu tivesse que partir hoje, o que eu teria aproveitado da minha vida? Eu sei que muitas de vocês já se fizeram esta pergunta, não é mesmo? O que eu fiz da minha vida? Como eu serei lembrada? E foi ali que eu tomei uma decisão. Eu não ia mais passar dias longe da minha família. Eu precisava encontrar um novo caminho. Mas havia um problema. Eu não sabia o que fazer. E foi quando o Pão de Mel entrou na minha vida. Eu lembro exatamente o dia em que tudo mudou. Eu estava sentada no sofá vendo um programa de culinária. E aí bateu muito forte. Eu não conseguia parar de chorar. E eu me perguntava, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu não tinha um propósito. Eu não sabia para onde ir. O que fazer? Eu tinha conseguido me livrar do câncer. Eu não podia ficar parada esperando a vida passar. Eu precisava fazer alguma coisa, mas o quê? Me veio uma ideia. Eu fui até uma loja de confeitaria que ficava próxima da casa da minha cunhada. E eu havia passado em frente algumas vezes, mas nunca tinha entrado. Ali, no meio das prateleiras, eu vi uma mulher com um carrinho lotado. E pensei, essa mulher sabe o que está fazendo. E cheguei nela, conversei um pouco e perguntei, o que você me recomenda? Ela sorriu e disse, por que você não tenta fazer o pão de mel? Na hora, eu ri. Eu nunca tinha feito pão de mel na vida. E para ser super sincera aqui, eu nunca tinha nem provado um pão de mel. Mas aquilo ficou na minha cabeça. E foi assim que tudo começou. Fui para a cozinha sem saber se ia dar certo. Fiz a primeira fornada, ficou horrível. A segunda, duro demais. Mas eu não desisti. Eu fui testando até que eu consegui um pão de mel lindo. E foi ali que tudo mudou. Eu ofereci para uma amiga, ela amou, pediu mais. Comecei a levar nos lugares que eu conhecia, levar na minha antiga empresa e as pessoas amaram. E quando eu me dei conta, as encomendas começaram a chegar. E no começo eu vendia pouco, depois eu comecei a vender mais e rapidamente as encomendas já passaram dos milhares de reais. E tudo isso direto da minha cozinha. E foi ali que eu percebi, isso não era só um doce, isso era uma oportunidade. E você quer saber a melhor parte? Eu não tinha grande estrutura, eu comecei na cozinha com os utensílios que eu já tinha e eu investi muito pouco e recuperei tudo muito rápido. E com o dinheiro do pão de mel, eu realizei vários sonhos. Eu comprei uma batedeira dos sonhos, fiz viagens incríveis, ajudei a minha família financeiramente. E o mais importante, eu consegui passar mais tempo com a minha família.
Não dá para recuperar o tempo perdido, mas dá para fazer diferente daqui para frente. E era assim que eu pensava. Hoje, um dos meus filhos mora fora do país e eu tenho a flexibilidade e oportunidade de ver a minha netinha crescer. Vou para lá todo ano. Tudo isso porque um dia eu me levantei do sofá. Tomei uma decisão que mudou a minha vida. Mas sabe qual foi a maior surpresa dessa jornada? Não foi só sobre ganhar dinheiro. Foi muito bom, me ajudou muito. A maior surpresa foi quando eu percebi que o pão de mel não só transformou a minha vida, mas estava transformando a vida de outras mulheres. No começo, amigas e conhecidas começaram a me perguntar: Maria Antônia, como você faz para vender tanto? Maria Antônia, como você faz para deixar o seu pão de mel tão bonito? Nossa, Maria Antônia, que decoração incrível! Queria tanto aprender a fazer igual. Eu explicava, eu dava dicas e sem perceber eu já estava ensinando. E foi ali que eu descobri a minha verdadeira missão. A comunidade das abelhinhas estava começando aqui. E eu percebi que a cada conquista de uma das abelhinhas que aprendiam comigo era como se fosse a minha própria conquista. Eu vibrava junto com elas e eu ficava feliz. Ajudar outras mulheres a fazer, vender e viver de pão de mel me faz feliz. Desde então, foram centenas de mulheres que já seguiram o meu método e conseguiram mudar de vida. E isso tem me motivado a levantar todos os dias com alegria e felicidade, sabendo que eu estou cumprindo o meu propósito. Eu jamais imaginei que, além de estar mais próxima da minha família e conquistar os meus sonhos, esse bolinho aparentemente tão simples ia me levar a tantos lugares, ser reconhecida e participar até de programas de televisão. Mas o mais importante, ia me permitir a transformar a vida de outras mulheres ao redor do Brasil. A beleza disso tudo é essa. Não é pão de mel em si, mas é onde ele te leva e o que ele é capaz de fazer na vida das mulheres comuns. Qualquer pessoa que olha para ele vê apenas um bolinho à base de mel, recheado e coberto de chocolate. Mas eu tenho certeza que você, a partir de agora, vai entender que, na verdade, esse bolinho é o item que vai te levar a pagar suas contas, a quitar suas dívidas, a quitar o seu carro, sua casa, talvez comprar a casa própria se você ainda não tem. Fazer viagens que você sempre sonhou, conhecer lugares que você sempre quis, ajudar sua família, seus filhos, seus netos, comprar as coisas que antes não eram possíveis por conta da falta de dinheiro. Mas a partir de agora vão ser sonhos realizados por causa do pão de mel. É incrível isso, não é mesmo? A história de mulheres que transformaram as suas vidas e realizaram seus sonhos a partir da cozinha da sua casa é inspiradora. E eu espero que você esteja motivada aí do outro lado. Mas olha só, você não pode pensar, ah, Maria Antônia, muito legal, mas eu aqui tenho uma cozinha simples, nunca vendi nada para ninguém. E tem muita gente por aí dizendo que lucra da cozinha de casa, mas como eu, sem experiência, com todos os afazeres e dificuldades minhas, vou conseguir também. A verdade é que muita gente conta o milagre, mas não conta o santo. Ou seja, diz que conseguiu, mas não diz como conseguiu. Mas não aqui na Semana no Crânio Fácil com o Valdivia. E é por isso que nessa primeira aula você vai aprender como o pão de mel virou R$ 3.000 todos os meses da cozinha de pessoas comuns. Primeiro de tudo, você precisa entender que o mundo da confeitaria é lindo, encantador.
mas ele é uma grande ilusão e decepção. Como assim, Maria Antônia? É isso mesmo. A gente vê as mulheres fazendo doces lindos, bolos maravilhosos, coisas que enchem os nossos olhos. Parece tudo tão simples e fácil. Então começamos a sonhar, se encantar com tudo isso. E, na verdade, o que acontece mesmo é só distração com várias receitas. Pega a receita aqui, acha outra receita na internet ali, no grupo do WhatsApp ou no grupo de Facebook. E com isso, começamos a pensar: ah, agora eu preciso de um novo utensílio, de uma nova batedeira, de uma nova embalagem para o meu pão de mel. E no final, sabe o que acontece? Nada. Exatamente. Todo esse entusiasmo não vira nada, não vira dinheiro no seu bolso. Ao contrário, a gente se engana com o que eu chamo de a indústria da confeitaria, que é todo esse discurso que vai nos empurrando um monte de coisa que a gente não precisa. Faz a gente gastar o nosso tempo e dinheiro com coisas inúteis, mas não ajuda a gente a conquistar os nossos sonhos de verdade. E o mais triste é que muitas confeiteiras se rendem a essa indústria, iludindo mulheres comuns com receitas irreais, impossíveis de reproduzir na cozinha de casa. Receitas difíceis que só tomam o tempo e o dinheiro de quem não poderia gastar nem um segundo e nem um real. E assim, com o tempo perdido, com o dinheiro perdido, a frustração, a falta de confiança na gente mesmo e a sensação de que todo mundo consegue, menos a gente. A grande verdade que ninguém conta é que existem 3 elementos que você precisa compreender e dominar para fazer da cozinha da sua casa, a partir do que você tem hoje, uma fonte de renda mensal. 3 elementos que, quando dominados, eles transformam até a pessoa mais tímida e inexperiente, começando do absoluto zero, em uma confeitaria que gera lucro de verdade na cozinha de casa, em poucos dias. A junção desses 3 elementos é o que eu chamo de trilogia do lucro fácil. Nossa, Maria Antônia, que palavra difícil. E o que é trilogia? São 3 pontos importantes, fundamentais, que precisamos ter em mente o tempo inteiro. E quais são eles? Bom, primeiro, a receita certa do doce, o preparo certo do doce e a fórmula de venda certa desse doce. E por que a receita certa, Maria Antônia? Porque a receita certa precisa ser simples, que todo mundo possa fazer com facilidade, com o que você tem em casa, e que no final saia um doce gostoso e fácil de vender. A receita precisa ser de baixo custo, gerando muito dinheiro com poucos ingredientes. Então, se a receita é simples e barata para fazer, ela vai ser fácil de dominar. E por que eu preparo certo? Porque não basta saber os ingredientes da receita. O doce em questão precisa ser rápido de produzir para que você não precise levar horas e horas, dias e dias para fazer uma receita. Porque o doce não pode só ser gostoso, ele precisa parecer gostoso. E a forma como você apresenta ele também faz toda a diferença. E por que a fórmula de venda certa? Porque uma receita, por mais fácil que seja de fazer, é só um pedaço de papel, mais uma folha de um caderno empoeirado. Porque um doce, por mais lindo e saboroso que seja, se ficar na mesa da nossa cozinha, é mais uma sobremesa que a nossa família vai comer. Porque a venda desse doce não pode depender da criatividade ou capacidade de vendas da confeiteira, mas precisa ser um passo a passo infalível para fazer com que o doce praticamente se venda sozinho. E assim, com a fórmula de venda certa, essa fórmula transforma até a pessoa mais insegura, tímida e envergonhada em uma confeiteira conhecida por seus doces e que os seus doces se vendem sozinhos. Tem sentido para você, Abelinha? Você não precisa do discurso da indústria da confeitaria. Você só precisa da trilogia do
lucro fácil, com a receita certa, o preparo certo e a fórmula de venda certa. Mais do que fazer sentido. Nesse momento, você já deve estar entendendo que o pão de mel é o doce perfeito para transformar a cozinha de pessoas comuns em uma fonte de 3.000 todos os meses, porque só ele se encaixa perfeitamente na trilogia do lucro fácil. O pão de mel é a receita certa, porque ele é fácil de fazer, não envolve ingredientes mirabolantes. Mesmo a mais inexperiente pessoa consegue fazer um pão de mel gostoso. Também é barato de fazer. Com baixo custo, você faz muito e lucra muito. O pão de mel tem um preparo sério. Você produz muito rápido da cozinha da sua casa, com o que você já tem. E o melhor, você consegue enfeitar, embalar, dar uma cara diferente, bonita e atraente, de forma simples e fácil. É só o pão de mel que possui a fórmula de venda certa. Por ser um doce versátil, todo mundo conhece como. Não só isso, você pode prepará-lo para fins diferentes, desde a sobremesa gostosa depois do almoço, até para a lembrancinha mais sofisticada de um casamento. E, para cada ocasião, já existem fórmulas de vendas infalíveis, onde até a pessoa mais insegura de envergonhada consegue vender todos os dias. E você quer uma prova disso? Então veja o caso dessa abelhinha aqui, a Juliana. E Ju, quanto foi o faturamento dessa feira? Foi 15 mil. De faturamento? Faturei. As 3 feiras. As 3 feiras. 15 mil. E qual foi as suas despesas? Contando aí com todos esses gastos, eu devo ter gasto aí o quê? Uns 5 mil. 5 mil. Então, são 10.000 no bolso. 10 mil no bolso. Uau! Vai viajar lá para o Egito? A Juliana estava há anos na confeitaria, fazendo bolos e outros doces, patinando sem muito resultado. Mas depois do pão de mel, dominando a trilogia do lucro fácil, hoje ela faz milhares de reais todos os meses em um apartamento pequenininho. Por isso, o pão de mel transformou a minha vida e a de milhares de abelhinhas ao redor do Brasil. Mulheres simples, mas que vivem o sonho que só o pão de mel pode realizar. Veja, abelhinha, é isso que a indústria da confeitaria não te conta. Porque essa indústria só quer te empurrar um ingrediente diferente, a próxima receita, próximo utensílio e um próximo eletrodoméstico. Que muita blogueira da internet não deixa claro, mas no fundo não ensina nada ou ensina algo que não é real para a maioria das mulheres, porque elas não querem facilidade, elas querem dificuldade para agradar não as confeiteiras e aspirantes a confeiteiras, mas a indústria da confeitaria que ela serve. Inclusive, é o que eu senti quando eu dei aulas em centros culinários de lojas importantes aqui da minha cidade. Eu ganhava bem por aula, mas o que eu ensinava era só a receita e como usar o produto das grandes marcas. Mas a prática mesmo, que transforma uma cozinha comum em uma fonte de renda, não era interessante para eles que elas, as alunas, soubessem. E é por isso que eu estou criando esse movimento na internet. Eu senti essa necessidade. E é por isso que eu e você, nós estamos aqui nessa semana de aulas para fazer a diferença. Então, a partir de hoje, aqui comigo na semana Lucrando Fácil com Pão de Mel, você inaugura uma nova fase na sua vida. Porque você vai entender exatamente o como ganhar dinheiro na cozinha da sua casa. Inclusive, é por isso que eu dividi a nossa semana em 3 aulas. Hoje, na aula 1, como o pão de mel virou 3.000 todos os meses da cozinha de pessoas comuns, você já descobriu a trilogia do lucro fácil. Mas não pense que acabou, porque em seguida a gente vai se aprofundar no primeiro pilar da trilogia. O primeiro pilar é a receita certa. E você vai sair dessa aula com uma receita de pão de mel. E na próxima quarta-feira, na aula 2, a característica do pão de mel lucrativo na cozinha de casa. A gente vai entrar em detalhes sobre o preparo correto do pão de mel para que, depois de fazer a receita, você finalize
como um doce irresistível, fácil de produzir e de vender e extremamente lucrativo. E na sexta-feira, na aula mais importante, hein, gente? Não pode perder. A aula 3, como produzir e precificar o seu pão de mel para vender mesmo sem experiência. Nós vamos juntar todas as peças da trilogia e focar a precificação e venda, aprofundando a fórmula de vendas do pão de mel. E dessa forma, nós vamos completar a trilogia do lucro fácil. E você entenderá de maneira definitiva o caminho para você fazer 3.000 todos os meses com pão de mel da cozinha da sua casa. Posso contar com você? Olha, você precisa assistir essas aulas sempre que elas forem liberadas. Porque passado essa nossa semana, essas aulas saem do ar e nunca mais estarão disponíveis. Então, fique atento. Esse é um conteúdo denso e eu cobro muito caro nos treinamentos pagos, mas que eu estou disponibilizando aqui para vocês gratuitamente para você transformar a sua vida. Bom, muito bem, Anelines, agora nós vamos para a parte mais importante da aula, a receita certa do pão de mel lucrativo. E aí, você quer ter acesso à minha receita de pão de mel? Olha, primeiro de tudo, eu preciso te contar. Receita é importante. Afinal, é um dos pilares da nossa trilogia do lucro fácil. Mas as pessoas dão um valor muito maior do que o devido para ela. Pensa comigo, quantas receitas você tem aí na sua casa? Talvez um caderno cheio de receitas deliciosas, de doces, de sobremesas ou pratos em geral. Talvez uma galeria no seu celular, um conjunto de sites favoritos no seu computador, ou até um grupo de WhatsApp, você mesmo, onde você coloca suas receitas preferidas. Quem não tem um grupo só com a gente mesmo, não é? Mas me conta, quanto essas receitas já colocaram de dinheiro no seu bolso? Eu posso apostar muito pouco, talvez até nenhum. Esses dias, olhando as minhas coisas aqui, eu me encontrei esse caderno de receita que eu vou mostrar para você. Eles estão acabadinhos, mas o conteúdo dele é lindíssimo, no sentido que aqui tem muita informação valiosa, mas também sentimental. Sabe por quê? Porque eu comecei esse caderno, faltava 4 dias para o meu filho mais velho nascer. Hoje ele tem 38 anos, mas a informação sem ação é a mesma coisa de nada. E a ação só acontece quando você tem o plano inteiro e não só a primeira parte. Eu nunca fiz R$ 1 sequer com qualquer receita dessas aqui. Só comecei a ganhar dinheiro e conquistar os meus sonhos depois que eu descobri o pão de mel. E eu coloquei um plano em prática. Então, a receita do pão de mel é importante sim, mas você precisa entender que ela não é tudo. Essa receita é sim testável e validar. É a receita que tira o valor máximo do pão de mel. De maneira fácil, com pouco, se transforma em muito dinheiro. Mas se você pegar a receita aqui e não assistir às outras aulas da semana Lucrando Fácil com pão de mel, eu te garanto, vai ser só mais uma receita dentre várias que você já tem. Mas eu também te garanto que se você completar essa jornada até o final, não vai ter outro caminho que não seja fazer 3.000 todos os meses com pão de mel, aí mesmo da cozinha da sua casa. A receita que você vai ter acesso é desse pão de mel aqui. A grande vantagem desse pão de mel é a possibilidade de, com a mesma receita, fazer em 2 sabores. Você pode fazer de brigadeiro e de doce de leite. Esses sabores de pão de mel são os mais versáteis. Vende para qualquer um, em qualquer lugar, de verdade. Como eu falei mais cedo nessa aula, na teoria, é só farinha, ovos, leite, um copinho com recheio e cobertura. É isso para os olhares destreinados. Para você, a partir de agora, esse bolinho aqui passa a ser a razão que vai te levar a quitar suas dívidas, a quitar sua casa,
a comprar uma casa, caso você não tenha, a fazer a viagem dos sonhos, ajudar os filhos e os netos, e qualquer coisa que o seu coração desejar e a sua mente alcançar. Claro que um preparo para a venda e a maneira de vender são importantes. E é por isso que nós vamos ver tudo isso nas aulas 2 e 3. Na verdade, a aula 3, eu vou te ensinar a produzir a custo zero. Como assim, Maria Antônia? É isso mesmo. Sem tirar dinheiro do seu bolso e vender antes mesmo de você assar o seu primeiro pão de mel. Meu Deus! Eu não posso perder essa aula. Você deve estar pensando, né? Quero ver isso acontecer. Então, acompanhe. O que eu preciso que você faça agora é que você ative na sua mente a mentalidade que, a partir dessa receita e os próximos passos que virão, você está dando os primeiros passos para uma nova história na sua vida, onde um pequeno e simples doce será um agente realizador dos sonhos que a falta de dinheiro te impediram de realizar. Então, para ter acesso à receita completa, que vem lá do meu treinamento pago, mas vai estar disponível para você gratuitamente a partir de agora. É muito simples. Na data e horário que estão aparecendo aqui na tela, eu vou liberar a receita completinha desse doce. Da massa, recheio e cobertura. Lá no grupo de WhatsApp oficial do Você Vem. E para eu ter certeza que só as abelhinhas comprometidas vão ter acesso à receita, só aquelas que chegaram até o final dessa aula para ver a receita completa vai ter que colocar uma senha. E a senha é essa que está aparecendo na sua tela. É uma palavra que tem tudo a ver com o pão de mel e o que ele representa na sua vida a partir de agora, não é mesmo? Então, belinhas, presta atenção nos seus próximos passos aqui na Semana no Frango Fácil com Pão de Mel. Primeiro de tudo, se você ainda não está no grupo, você precisa entrar nesse grupo de WhatsApp. É o grupo que tem esse nome que está aparecendo aqui na tela e uma imagem parecida com essa. Você precisa ficar lá até o final do nosso evento para receber todo o conteúdo que eu vou disponibilizar, inclusive a receita da aula de hoje, que será liberada na data e hora que eu falei. Além disso, fique atenta no meu perfil do Instagram e do YouTube, porque praticamente todos os dias dessa semana vai acontecer lives extras para reforçar o conteúdo que nós estamos vendo durante as aulas. E claro, programar despertador e se prepara, porque quarta-feira às 8 horas será liberada a aula 2 com o tema Características do pão de mel lucrativo na cozinha de casa, onde a gente vai entrar em detalhes do preparo correto do pão de mel, para que depois de fazer a receita, você finalize como um doce irresistível, fácil de vender e extremamente lucrativo. Abelhinha, foi um prazer ter você aqui nessa aula. E isso mostra o quanto você está comprometido em transformar a sua cozinha em uma verdadeira fábrica de pão de mel, que realizarão os seus sonhos, os sonhos da sua vida. Muito obrigada e nos vemos nas lives extras nas próximas aulas da Semana do Crânio Fácil com Pão de Mel. Esse é só o começo dessa linda jornada, te mostrando o caminho para fazer 3.000 todos os meses com pão de mel da cozinha da sua casa. E não se esqueça, o melhor ainda está por vir. Um beijo doce e até a próxima aula.